mais de 200 milhões de euros sob gestão do John Textor, o Botafogo já gastou em contratações. É muita grana. E o Danilo, ex-Palmeiras, chegou ao Rio, já chegou, né? O Danilo já chegou para se apresentar ao Botafogo. É muita grana, né? Muita Esse grana. Botafogo, se não der certo gastando isso Vai aí, dar uma trabalho, fábula. hein? Mais de um bi. É mais de um bi de reais, né? Mais de 1 bilhão, 200 milhões de euros. Tem que ver quanto que entrou, né? Alguns que chegaram já saíram, né? Almada, Luiz Henrique. Então tem uma turma aí, tem uns que chegaram de graça e saíram vendidos. O caso do PR, Lucas PR. Então, assim, tem que ver na balança o quanto que foi de negativo e de positivo aí, mas movimenta muito também, Mas porque a gente falava superávit aqui. é bom, tá? Você perguntar pro torcedor do Botafogo, Sim. O custo-benefício superávit. O Botafogo tem superávit. E gastou 200 milhões e não foi do bolso do clube. O clube não tem esse dinheiro, né? Quem gastou foi um investidor, que é o John Textor, foi um empreendedor, um empresário. Um dono, né? Mas ele comprou, vamos dizer, tá muito entre aspas, tá, gente? No sentido positivo. Ele conseguiu, com esse dinheiro, comprar um Campeonato Brasileiro, Sim. que o Botafogo não ganhava desde 95, e uma Libertadores, que o Botafogo nunca tinha conquistado. Então, pergunta pro torcedor se ele acha que valeu a pena. Sim. Eu respondo no lugar dele. Valeu, e valeu muito, né, Raiz? Muito. É um dinheiro bem gasto, foi muito bem investido em relação ao retorno que deu, não digo apenas técnico, mas de conquistas para o Botafogo. Raíza congelou. A Raíza congelou. Falei do Textor, ela Essa congelou. é a reação dela no quarto gol do Vasco. Ô, Papa, responde você aí, Papa. Dinheiro bem gasto, né? Dinheiro, quando é bem gasto, não tem problema ser muito, vira investimento, né? Raíza voltou agora. É óbvio que o dinheiro foi bem gasto, né? Você tem um retorno absurdo com títulos, que é o que o torcedor quer. Agora, eu sempre vou falar, eu sou contra a SAF. Sempre fui contra a SAF. Eu sou contra você burlar, para mim é burlar, desculpa, cara. O Garoni, o Vasco teve lá a SAF dele que não deu certo e tal, mas eu sou contra você burlar o sistema. Para mim isso é burlar o sistema, e as pessoas vão dizer, chororô, não é. Flamengo, Palmeiras, Fluminense ainda não é. Não burlou o sistema, criou-se uma legislação para isso, né? Eu tô falando, como ele falou, comprar os títulos também. Eu tô usando uma. Mas eu não falei no mau sentido, não, tá? Falei no sentido não é no que ele mau investiu. sentido, eu não tô falando que é mau sentido, eu tô dizendo burlar um sistema. Que, por exemplo, qual é o correto? É você fazer a administração, ficar anos ali lutando para pagar a dívida, sendo chamado de cheirinho, como foi o caso do Flamengo, entendeu? Contratando o jogador, Márcio Araújo e companhia, e o Flamengo, passando, comendo pão que o diabo amassou, para chegar onde chegou, e graças a Deus chegou. Só que quando você tem esse burlar o sistema, que eu falo, de você poder chegar e injetar dinheiro no clube, né? Fazer esse balcão de negócio, montar um timaço e tal, mas o clube deixa de ser aquele clube que era e passa a ser uma SAF, pertencer a um empresário, a um novo gestor. Cara, eu sinceramente não gosto, eu não acho isso legal. Pode ser que um dia eu acho que eu entenda que o caminho do futebol todo é esse, talvez. Hoje eu entendo como uma forma de você burlar a administração. Você sai de uma foge à regra, que era fazer a administração, né? E você lutar por aquilo ali, e todo aquele caminho que alguns clubes seguiram, difícil pra caramba, você pega, chega um cara em um dia, dois ali, já botou dinheiro, já resolveu, comprou o título, como o Ilan falou, né? E eu, sinceramente, não gosto, mas é isso. É o retrato do futebol brasileiro. A gente pega a tabela hoje aí do futebol brasileiro, como a gente falou ontem, a tabela, os principais clubes que estão brigando são os clubes que são SAF e só Flamengo e Palmeiras que fazem a administração. Eu também prefiro, perguntar, eu prefiro que o Fluminense não se torne SAF, né? Tá nessa iminência de talvez se tornar SAF, talvez na virada do ano. Não, mas pro Fluminense hoje, na conjuntura que tá, é melhor ter um aporte. Mas para que o aporte? Para que o aporte? Nesse momento. Você não acha que depende. Chega um cara que depende a troco de quem. Sério. Depende chega um cara sério. Quanto? Depende quanto, a troco do quê? Depende disso tudo. Ué, você acha que o Botafogo era tão maior assim que o Fluminense para estar ganhando tudo que tá ganhando? Era tão maior em que sentido? Você acha que o Botafogo não, ao contrário. Não, o Botafogo estava precisando realmente do aporte. O Botafogo estava pré-falimentar.
Você acha que. Então, você acha que não tem alguém que possa chegar para botar um dinheiro e o Fluminense ganhar até mais do que o Botafogo? Pode, mas o Fluminense não tem a mesma necessidade que tinha o Botafogo na época e que tinha o Vasco na época. Você perde Essa é a questão. do o Fluminense nunca vai ter o faturamento, o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, né? Falar do Flamengo é um pouco diferente de falar desses outros times aí. Primeira coisa. Segundo, o Fluminense nunca vai ter o potencial de arrecadação que tem o Flamengo por razões óbvias, não precisa ficar explicando aqui. Agora, o Fluminense, ele não está numa situação desesperadora financeiramente, como estava o Botafogo naquele momento e como estava o Vasco. Ao contrário, o Fluminense, nesse momento até, vive o seu período de maior faturamento na história. Não só pelo ano que fez em 2023, pelo que faturou com o título da Libertadores, com o que veio depois, com as premiações, como agora, por acaso, né, sem muita gente esperar, acabou faturando uma grana que seria praticamente o faturamento de um ano inteiro do Fluminense. Do orçamento do Fluminense, 350 milhões foi a premiação na Copa do Mundo, tudo bem, tem imposto depois disso, mas o Fluminense até 2 anos atrás, esse era o orçamento total de um ano inteiro do Fluminense, era o que ele faturava, era o que ele arrecadava no ano inteiro. Acabou de arrecadar isso em menos de um mês de competição. Então é um clube que esse ano vai faturar em torno de 800 milhões de reais o Fluminense, 700 milhões de reais. É muito acima do que sempre faturou, então a meu ver, viu, Papo, é um time que dá para ser feita uma gestão. É administrável com uma receita dessa. Ele não vai ter um time com a força que tem o Flamengo, ou que tem tido o Flamengo, pelas receitas serem menores, mas não é a situação que tinha o Vasco e que tinha o Botafogo. Agora, a gestão tem que ser boa, né? Sim. Porque senão até 800 milhões acaba. Mas na minha cabeça é outra coisa, Ilan, na minha cabeça eu vejo outra coisa. Eu penso o seguinte, o fato do Fluminense precisar menos de dinheiro torna ele um clube até que tem a probabilidade de funcionar melhor do que quem precisava muito. Mas não é um investidor, Papa. É uma compra. Você perde o controle do clube, entendeu? Não é um patrocínio, por exemplo. Perde perde os garotos, perde Xerém, né? Você vende todos os seus ativos. Você, daqui a 3 anos, você não pode... Você não vai chegar numa eleição e tirar alguém, entendeu? Eu já falei que eu sou contra também. Sim. Tá? Eu já falei que sou contra também. Só que eu acho que, já que é para burlar o sistema, né? Vamos acabar com esse negócio de administração, esquece a administração, entra um cara aqui para pagar, botar o dinheiro. Se todo mundo partir para todos partirem para essa, estou dando um exemplo. O Fluminense, no meu entender, estava à frente do Botafogo. Eu perguntei isso pro Ilan, se ele entendia que o Fluminense estava à frente do Botafogo. Mas à frente em que sentido? Não entendi essa... Acho que ele quer falar que o Botafogo precisava mais. Muito mais. No caso do Fluminense, se ele virasse SAF agora, ele conseguiria ter mais dinheiro do que o Botafogo, porque precisa menos. A questão é sempre o quanto. O Papa, você perguntou, mas em nenhum. Se chegar um cara com grana. Bom, depende. Você falou outro dia aqui, quando a gente estava falando sobre esse assunto, você mesmo falou, para mim o Flamengo vale 15 bilhões. Lembra que você falou isso? 10 bilhões. Falei. O Fluminense, esses grandes clubes, valem muito dinheiro, muito mais do que está sendo pago. Concordo com você. Se chegar um cara amanhã e falar assim, eu vou comprar o Fluminense por 5 bilhões de reais. Né? E o Fluminense vai continuar tendo 40%. Aí a gente conversa. Agora, por essa grana que está se colocando aí, 500 milhões, 1 bilhão. Não. Cara, isso vocês ganharam no Mundial, pô. Exatamente. Isso não é dinheiro para comprar um clube centenário. Sinceramente, que tem Xerém. Só quanto vale Xerém? A fábrica lá, que tem agora os Scarpa que o Papa estava falando, Gerson, tem Pedro. Fabrica esses caras, 3x4, fabrica 5 desses por ano. Quanto é que vale? Então, chegar um cara pagar 1 bilhão é um negócio da China pro cara pagar isso aí. Porque ele vai tirar isso aí em 2, 3 jogadores que forem bem vendidos pro exterior. Porque assim, não é uma compra, igual o caso do Vasco. É você assumir as dívidas lá de 700 e poucos milhões de dívida, mais uma obrigação de investimento e tal, para dar 1 bilhão e pouco, não sei o que lá. Mas isso não é que entra um dinheiro no caixa ali com 1 bilhão e tem que ter gestão, Papa. Não é que não tem. O Vasco é a prova que tem que ter gestão. Não é só entrar com dinheiro, não é só falar que comprou, não é só assumir. Se você não tiver gestão, o Vasco gastou mais de 200 milhões em contratação em 2 anos, o Vasco não conseguiu deixar de lutar contra o rebaixamento. Então, assim, se não tiver gestão, se não tiver algo ajustadinho... Não adianta a grana, né? O Textor tem o dinheiro, mas tem profissionais ali abaixo do Textor, principalmente, fazendo um ótimo trabalho no Botafogo. Gerido. O mérito do Botafogo não é só financeiro, é claro que o dinheiro faz diferença. É claro que o dinheiro tem um peso, vai ter em qualquer tipo de setor. Chegou com dinheiro, você tem uma empresa, botou dinheiro, a tendência é você trabalhar bem é você fazer mais dinheiro. O futebol não é diferente. Agora, tem uma gestão muito séria que funciona ali, muito séria. Estou falando do futebol, tá? Essa questão financeira do texto, de não pagou aqui, não pagou ali. Pouco. Aí são outros 500, questão de campo, que é o que eu entendo um pouquinho.
Ali Mas no você campo, acha legal funciona. isso, o cara pegar, comprar o clube... Não, eu não acho legal. É legal. Eu não é legal, votei, do ponto de vista jurídico é legal, é permitido. Legalmente... Não, hoje em dia, né? Não era, né? Se tornou, mas ok. Sim, tudo bem, ué, mas sim. tá regularizado. Isso aí tá regulamentado. Se você né? me perguntar se eu gostaria de ver o Vasco lá atrás, se eu seria a favor da SAF, eu não era. Apesar de entender também insustentável o momento do Vasco financeiro e político. Mas eu entendia também como uma venda que você deveria fazer com muita calma. Exatamente para não acontecer o que aconteceu. Não basta ter dinheiro. Tem que ter know-how para trabalhar com futebol. Né? E o que faltava exatamente a quem comprou o Vasco na época foi a 777. Era uma empresa que não tinha nenhum know-how no futebol. Tinha assumido o Genoa há muito pouco tempo, tinha sido rebaixado no italiano e do Sevilha tinha uma participação que eles não mandavam nada. Era só, tinha ali uns 10%, 20%, que era só para fazer dinheiro. Então, assim, é a diferença de você vender, por exemplo, a Red Bull. Você tem ali todo um esquema, o Eagles, que tem mais de um clube, é o Marinax lá, o grego, tem vários clubes. Aí é diferente, você tem uma estrutura de futebol que já funciona. Mas é algo muito complexo, não é só vender e botar dinheiro.